Olá, eu sou a Sueli Costa da Associação Álberos, em CMQA, com Laura Scalambrin. Hoje, Olá, nosso bate-papo é com o escritor Olívio oi, Jecupé. Bom dia, seu bom Olívio. dia. Acho que ele não Não está está nos ouvindo? ouvindo. Não está ouvindo? Não está ouvindo, né? Não. Senhor Olívio? Senhor Tem Olívio? que... Alô? Oi. Alô? Está Olá, ouvindo? senhor Oi. Olívio. Tudo bem? Opa, Tudo tudo bom? bem? Eu Tudo sou a bom. Sueli Costa, Eu Laura sou Laura Scalambrin. Scalafrim. Ela é italiana, mas fala perfeitamente português. E quem é esse jovem ao teu lado? Esse aí é o Kunmin. Ah, o Então, famoso eu fui abrir às Kunumi. 10 horas. Curumim, que não me Isso. liga. Quando eu fui entrar às 10 horas, daí quando eu fui ver, o Zoom tinha sumido do meu celular. Daí eu fui obrigado a baixar de novo. Ah, Por isso Não que tem demorou. problema, não tem problema. Acho que não. Então, senhor E para Jecupé, se estou falando direito. Jecupé. Olívio Jacupé. E o que significa? Porque na aldeia todo mundo tem um nome. Às vezes é Tumpã, Jacupé, o Tiguacá. São nomes masculinos, né? Tá. E aham. significa? Para começar a reunião, Uhum. tem que iniciar assim, ó. Buongiorno. Buongiorno! Buongiorno! Bravo, bravo! Já pode vir na Itália, Sim, eu já Maravilha! fui 2 vezes. mas vai Eu já fui voltar com duas a vezes. gente. Né, Boa, com Laura? certeza. É, lindo! A Laura mora no norte, um lugar muito bonito. Então, eu estive no norte e no sul. No norte Então. também. Muito bom. E o senhor é natural do Paraná? Eu estive, isso, natural do Paraná. E mora na aldeia Crucutu, em São Paulo. Grupo fica em São Paulo. Perfeito. O senhor estava dizendo? Então, eu estive na Itália 2 vezes. Fiquei em Roma, fui dar uma palestra em Nápoles, e daí fiquei em Campo de Fiore, em Roma. Campo de Fiore, muito lindo o lugar, muito E, lindo. Muito. O e senhor é casado, tem fiquei... filhos? Isso, eu sou casado, tenho 4 filhos. Minha mulher, ela é escritora também, que ela tem livros publicados comigo, né? Que ela é contadora Ah, de história oral. como ela se chama? E daí a gente tem um trabalho. Ela chama Maria Queretiu. Queritiu. Ok. E o senhor tem filhos? Tem 4 filhos, que é o Kunumim, depois tem o Tumpã, que é o outro, mais velho, depois tem o Dicupé, que é o caçula, é tudo escritor os 3, né? E tem a Queretiu, que é mais velha, que é professora aqui da aldeia. Nossa, só uma família bem importante. É, Então, vamos nos conhecer um pouquinho. tudo artista. Eu sei, o Tem Kunumi eu sei. É muito famoso, menino. Ele cantou rap. Ah, é? muita reta. Tá Isso, bombando no Brasil, tá Ele bombando. Ele acabou de lançar um videoclipe ontem chamado Moradia de Deus, que já está explodindo também. Já tá bombando, menino. Tá. Que bom. Tá bombando, tá Vamos bombando. conhecer um pouquinho o E, senhor. Ok, tchau. Vamos conhecer um então, pouquinho. a gente está fazendo uma parceria. Eu não estou ouvindo muito bem. Mas eu gostaria de saber um pouquinho do senhor. Em que ano o senhor começou a escrever e quantos anos tinha? Vamos conhecer um pouquinho o Olívio. Então, quando eu comecei a escrever em 1984. Vocês eram garotinha ainda, né? Nossa! Mais ou menos. Só que naquela época, não havia escritores indígenas no Brasil ainda. Então, a gente Ah, passou muita dificuldade ah, para publicar um livro, porque naquela época eram só livros de antropólogos. Então, os antropólogos faziam uma tese de mestrado, daí logo já saiu um livro, né? E não ah. tinha ainda escritor. E daí, Não. como eu era garotinho novo naquela época, eu comecei a pensar que nós indígenas tínhamos que escrever
nossa Exato. própria história. Então, daí eu comecei a escrever e fui guardando minhas histórias no caderno, porque naquela época não tinha computador ainda, né? Não, não. Então, eu Mas escrevia tudo no caderno. tinham editoras com interesse em conhecer autores indígenas naquela época? Não, naquela época não. Por isso que foi muito difícil, porque eles publicavam livro de antropologia, porque a antropologia é um trabalho acadêmico, que não tem Claro. problema político, então para a editora era bom, né? Por exemplo, a Universidade de São Paulo, USP, os caras formavam em antropólogo, daí logo já saía as teses de mestrado publicadas em livros, né? E eu tinha aquela visão de escrever um trabalho crítico, que era para tentar mostrar o problema do índio. Eu acabei de Exato. lançar um livro agora. Eu acabei de lançar um livro agora chamado A Invasão, A invasão. onde eu falo sobre a invasão dos portugueses. Ah, A muito invasão é a interessante. chegada dos portugueses, né? Muito Ótimo, interessante. ótimo. Esse é bom. Isso Laura. quer dizer, E aqui posso? no Brasil, Isso quer dizer a história vista do ponto de vista e do que da vivência dos índios, né? Exato. É muito interessante. E não dos não indígenas, né? Dos brancos, como eles porque dizem. os brancos, eles escrevem o pensamento deles, e eles estão Claro. sempre defendendo o Claro. mesmo, né? E Exato. nós, indígenas, nós temos que escrever o nosso pensamento. Então, aqui eu tento mostrar, por exemplo, o massacre que os bandeirantes fizeram no Brasil, a Exato. questão do jesuíta, o jesuíta que dominaram as aldeias no século passado, e hoje nós temos o problema dos evangélicos nas aldeias. Então, a gente tem Exato. que mostrar nossa história. Então, por isso que eu comecei a escrever, porque eu achava que nós temos que se tornar nós mesmos escrever a nossa história. E E de não qual branco. editora? Porque se um quiser adquirir esse livro, como faz? Então, pode procurar no site da editora Urutau. Ok, é muito interessante. Urutau. Esse livro é ótimo. Então tinha muito Isso, ele é muito preconceito bonito. naquela época. Naquela época. Sim, havia muito preconceito na época, e porque naquela época era muito difícil. Daí, com o passar do tempo, foi surgindo outros escritores. Hoje nós temos vários escritores indígenas no Brasil, né? Ah, Inclusive aqui na minha casa. Na minha casa, sim. minha mulher é escritora, eu sou escritor, Uma os família meus de 3 filhos são artistas. escritores, Ótimo. uma família de artistas. É uma família de Por artistas. isso que é importante o índio escrever. Exato. Conta a própria história, né? E quantos livros o senhor tem Isso, publicados? Eu, na verdade, eu sou mais ou menos, faz 35 anos que eu sou escritor, né? Eu só publiquei Nossa. 19 livros ainda, né? Uau! Uau! E algum bilíngue? Maravilha. Tem 3 bilíngue. Nossa, muito bom. E o que foi determinante para que o senhor tornasse escritor? Então, quando eu era pequeno, então havia muito massacre no Brasil, porque a gente vê muitas violências, muita morte. Então, por isso eu falava assim, não, a gente tem que escrever para a gente mostrar para a sociedade que nós estamos sofrendo, que nós não somos, Exato. como o branco fala, porque eles pensam que o índio vive um paraíso. Aqui no sul do Brasil, a gente sofre. Mas no Brasil, no norte do Brasil, até Amazonas, existe muito massacre ainda. Sim. Porque as aldeias são grandes e eles querem as terras indígenas para poder pegar madeira, para roubar ouro, para roubar diamante. Nossa, eu sei. Então você vê lá os índios Yanomami, eles estão sofrendo muito. Tem 20 mil garimpeiros dentro da aldeia. E o que o índio vai fazer? É muita gente. 20 mil! E nós temos 20 mil dentro da aldeia. E como que o índio vai... Se o índio meter a flechada em todos eles, vai demorar muitos anos ainda para matar todos eles. Verdade. É muito. É muito. Nossa. Então, é difícil. Ainda mais o governo. Esse governo que a gente tem, que ele apoia os fazendeiros, então ele incentiva a invasão. Então, por isso que é difícil tirar, porque a gente não tem apoio do governo. Nada, né? Nada. Quem apoia a causa do indígena, assim, só para... A gente tem várias pessoas... Quando a gente fala que os brancos explicam, todo mundo... Difícil, hein, Laura? Muito difícil a situação, hein? Não dá para ouvir. Não, eu também Tem não muitas estou. pessoas que estão pelas indígenas se preocupam, então fica isso.
Então, através dos amigos, a gente vai conseguir divulgar, porque, por exemplo, uma live. As pessoas estão interessadas, eles procuram a gente, então é bom a gente se comunicar, porque a comunicação é um jeito da gente trazer nossos problemas. O apoio, né? A união. Problema para... é o seguinte, o Kunumim acabou de chegar aqui. Nossa, Ele é uma honra. Kunumim, claro! Você está conseguindo ver, Laura? Vai cantar pra gente? Show de bola! Aí, mano! Obrigada! Essas músicas indígenas que eu canto, que a gente canta toda noite aqui na Casa de Reza, a gente canta sempre contemplando a Nhanderu, nosso Deus. Então a gente vai toda noite na Casa de Reza para fumar o cachimbo, cantamos e dançamos, que é o nosso modo de rezar, né? Então a gente rezamos e também agradecemos, cantando para Nhanderu, porque ele já deu tudo para nós, vida. A gente só tem de agradecer. Perfeito. Canta. Laura. Direto Kunumim. Jaguatacatu, Jupileguari, Jaguatacatu, Jupileguari, Taperopinha, Manidu, Borai, Taperopinha, Manidu, Borai, Borai, Jajeumavu, Jaron, Jajeumavu, Jaron, Parete, Buebatu, Parete, Buebatu, Buebatu. Jaguatacatu, Jupileguari, Jaguatacatu, Jupileguari, Taperopinha, Manidu, Borai, Taperopinha, Manidu, Borai, Borai, Jajeumavu, Jaron, Jajeumavu, Jaron, Parete, Beabatu, Parete, Beabatu, Parete, Beabatu, Beabatu.
Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Kunumi e senhor Olívio, temos que trazer, Laura. Sim, a gente Temos quer que vocês trazer. aqui. Roma, norte da Itália, temos que trazer. Maravilhoso, que surpresa. Isso. Que lugar da Itália? Norte? Eu estou em Roma. Lugar Ela em Pordenone, Pordenone. perto de Veneza, Ah, tá. 80 quilômetros. Ah, tá. Temos que Então trazer. eu estive em Turim. Torino. Em Turim. Turim. Que Linda surpresa. Surpresa. Então eu fui lançar um livro lá, até você devia procurar aí para ver se esse livro ainda existe. Ah, A editora é de Milão. A editora chama Costa e Nolan. E Costa? o livro chama Indiografia. Costa e Nolan. ok. Depois o senhor me manda E por o livro- escrito no WhatsApp. E a Laura Tá. é uma pesquisadora perfeita. Então, e o livro tá em italiano. Ele tá em E foi italiano. traduzido Está em italiano em também. italiano? Tá. Está em italiano também, Laura. Ótimo. Foi publicado. Eu mandei em português, daí foi contratada uma pessoa para traduzir o livro em italiano. E Vamos o livro chama Posso traduzir de Indiografia. graça. Mas já está traduzido já. Está traduzido. É em italiano. Está traduzido. Ótimo. Sim. O próximo. Nós já estamos fazendo projetos senhor Olívio, com o senhor. Senhor Olívio, só uma porque essa surpresa com o Kunumi foi um presente. Foi um presente. Lindo, lindo, lindo. Qual a importância da leitura na infância? Deu uma falhada aí? Sim. Deu uma falhada. Quer que eu pergunte de novo? Sim. Então, deixa eu melhorar. O senhor acha importante que a literatura indígena seja lida pelos professores e alunos nas escolas do Estado? Primeiramente, eu tenho o costume de falar, eu não falo literatura indígena, eu falo literatura nativa. Nativa. Porque nós indígenas, nós moramos na aldeia. Então, como a gente mora na aldeia, cada etnia no Brasil tem sua cultura, seus costumes. Então, se nós somos nativos do Brasil, a nossa história também nativa. Tem que ser nativa, porque nós escrevemos o nosso pensamento. Nós não escrevemos o pensamento dos outros. Não. A literatura indígena, na verdade, ela sempre existiu. Então, os brancos que iniciaram a literatura indígena, então eles escrevem o pensamento deles. Então, quando eles escrevem o pensamento deles sobre nós, isso para mim é literatura indígena. E quando o índio escreve, ele escreve literatura nativa, porque ele não escreve o pensamento do branco, ele escreve o pensamento nosso mesmo. Então, mas eu acho importante que o livro da literatura nativa chegue nas escolas, para que as pessoas, através do livro, elas entendem melhor como que vive o povo no Brasil, porque no Brasil as pessoas sabem pouco sobre a questão indígena. Sim. O que eles sabem é aquilo que o branco fala de nós. Exato. Então, por isso que é importante o livro. O livro tem que chegar nas escolas, tem que chegar em todos os países, para as pessoas, quando vai falar sobre o índio, ele entenda. Porque no Brasil, por exemplo, existe aproximadamente 350 nações diferentes uma da outra. Então, os costumes são diferentes do outro. E o brasileiro tem aquela noção que o índio é tudo igual, e não é. Não é. Porque os livros não são lidos nas escolas? Tem algum livro de literatura nativa? Então,
Então, às vezes, no Brasil, os livros de autores indígenas é muito pouco comprado no Brasil. Então, se os governos comprassem os livros para distribuir nas escolas, seria bom. Mas, por exemplo, eu tenho 19 livros, mas, na verdade, são poucos livros que estão na escola, porque a gente não é conhecido como Paulo Coelho. Então, se o Paulo Coelho lança um livro, amanhã ele já vende milhões. Sim. Se a gente tem que ficar de boca em boca vendendo, né? Para vender, às vezes passar um ano para vender 200, 300 livros. Nossa. E as pessoas, como a gente sofre preconceito, o livro também sofre. Então, o livro nosso, às vezes, sofre preconceito no Brasil, assim como a gente. Porque a história, a verdade, é contada na real, né? E os seus livros são lidos nas aldeias? Então, não são. Porque, na verdade, o que acontece? As aldeias não têm. Porque o governo não comprou. Porque para chegar nas aldeias, o governo tem que comprar, né? Então, por exemplo, as escolas indígenas, ela é do Estado. Então, o governo é que... Nós temos escola aqui na nossa aldeia. Sim. Então, o que acontece? Para que chegue esses livros na aldeia, o governo tinha que chegar e criar um projeto e falar assim, vamos comprar livros de autores indígenas para trazer para as aldeias. E não existe esse projeto? Não existe. Então, as aldeias não conhecem o livro dos autores indígenas no Brasil. Daí o governo manda o livro que ele quer. Manda os livros deles. Seria tão bom para os escritores indígenas Isso verem. Sim, porque se todas as aldeias do Brasil tivessem livro de autores indígenas, seria bom. Só que, na verdade, os livros que chegam nas aldeias são livros que o governo compra. Isso, porque às vezes eles pegam o livro de um escritor famoso e compra e distribui para o Brasil todo. Eu vi, isso eu vi, verdade. E tem um livro em particular que o senhor queria que ficasse... E tem um livro em particular que o senhor queria que chegasse às escolas, às aldeias? Tem um em particular? Sim, em particular eu tenho. Sabe qual? Todos. Tem que criar esse projeto, não, Laura? Sim. Para as próprias crianças das aldeias. Livros, né? Então, sim. Todos os livros. Sim, porque a gente tem vários livros publicados. Então, o que acontece? Se chegasse nas aldeias, seria bom para os professores usarem um livro para trabalhar. Exato. Então, veja só, está cheio de livros aqui. Ó. Que lindo! Que lindo! Cheio de livros. Então, esses livros não estão nas aldeias. Por quê? Porque não existe um projeto do governo. Então, tinha que haver um projeto para que comprasse livros de autores indígenas para chegar nas aldeias. Porque a gente tem que ler a história nossa, e não a história do branco. Contada pelo próprio povo originário, né? Pelo próprio índio. Exato. E para ter uma mudança na sociedade, o senhor, já sei a resposta, acha que os educadores precisam ser formados com uma visão diferenciada sobre os indígenas? Sim, o governo criou no Brasil uma lei chamada Lei 11.645, né? Sim, então, o que acontece? Porque agora os professores estão obrigados a falar sobre o índio. Só que daí eu sempre falo assim, bom, a lei não vai funcionar se os professores não conhecerem a cultura do povo indígena. Eu sei. Porque daí, se ele não estudar a questão indígena para ele ter uma noção, ele vai continuar fazendo a mesma besteira que fizeram no passado. Porque antes de existir a lei, os professores falavam abobrinha, que era muita besteira sobre o índio, né? E agora tem a lei. Se ele não estudar, ele vai continuar falando a mesma besteira. A mesma besteira. E continua. Porque falar do índio sempre falaram. É difícil então, ser indígena? É Exato. É difícil ser indígena num país como o Brasil? Ser indígena sempre foi difícil, porque existe um forte preconceito, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles colocaram aquela visão de que eles são superiores aos povos indígenas. Então, com essa visão, foi gerando um preconceito até os dias de hoje. Então, quando eles vão falar do índio, vê o índio sempre como primitivo, que o índio é atrasado.
Então a gente sofre esse preconceito. Depois, quando a gente começa a entrar no sistema, onde a gente começa a estudar e começa a ficar conhecedor da coisa, que você já vira um escritor, você já é um médico, você é uma índia advogada, daí o índio sofre outro preconceito, daí eles vão falar que isso aí não é mais índia. Então a gente sofre preconceito dos dois lados, né? Antes porque não estava dentro, agora que está dentro também tem o preconceito porque estuda. Antes porque não sabia ler e escrever. Agora sabe ler e escrever, também é criticado. Sim, do mesmo jeito. Então a gente não tem escapatória. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Isso, é isso mesmo, é o que acontece. Então a gente não tem escapatória. Então a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente ser tradicional, mas ser um crítico com conhecimento, né? Então, às vezes, quando eu vou dar palestra, quando eu falo que sou escritor, que tem 19 livros publicados, daí o branco fala assim, olha, mas como que ele conseguiu publicar 19 livros? Eu que sou branco, nunca publiquei um livro? Ai, meu Deus. Que triste isso. Nossa, aí já se vê o preconceito, né? Que visão, assim, que preconceitos, né? Sim. Sim, é. E que projeto o senhor gostaria de fazer, mas ainda não começou? Parou. O projeto que eu queria era fazer uma parceria com Deus para um dia, quando eu morrer, ele me levar para o céu, né? Para não ir para o inferno, né? Para não encontrar os brancos lá de novo, né? Desculpa. Então, essa é a ideia, porque veja só, os jesuítas queriam converter a gente, né? Desde 1500 tentando converter a gente. E eu sempre falo, não, mas não pode converter a gente para a gente... Porque se a gente for para o céu e a gente encontrar com os brancos lá, os assassinos... Vai ser a mesma coisa. A gente não ir. Que conselho o senhor daria para um jovem? Nós do mesmo jeito. Tá. E que conselho o senhor daria para um jovem escritor? Então, eu, quando eu dou palestra, eu sempre falo assim que a literatura escrita é muito importante. Então, tanto branco quanto índio, tem que tentar descobrir o seu talento, porque às vezes as pessoas têm o dom de ser escritor e não sabem. Então, o que acontece? Os meus filhos, eu descobri o talento deles cedinho, porque eles começaram cedo. Então, eu falei assim, escreve, porque você é escritor. Então, a literatura ela é muito importante. Então, a gente no Brasil, a gente teve o costume de passar a vida toda sendo um contador de história oral. Só que hoje a gente descobriu que, além da oralidade, a gente tem que transformar essa oralidade na escrita, para deixar registrado as nossas histórias, o que nós pensamos. Porque muita história oral, elas morreram. Então, a gente não pode deixar a história oral morrer, então a gente transforma ela na escrita. Exato. Então, quando eu converso com jovens indígenas, eu sempre falo para eles, olha, se você tem esse talento, escreva, porque um dia você vai conseguir publicar seu livro. E a sua literatura vai ser importante para as nossas crianças na aldeia. Assim como vai ser importante para os brancos também, para eles conhecerem a nossa cultura. Exato, exato. Laura, perguntas? Acredito que você tem muitas. Literatura. Não, eu somente queria dizer que a minha tese foi sobre José de Alencar, mas foi também o indianismo em José de Alencar. E eu defendi muito os índios. Nos anos 80, foi uma loucura. E eu estava sempre contra os jesuítas. E pensei, olha, eu fui sempre contra os jesuítas e agora, aqui na Itália, temos um papa que é jesuíta. Então, eu disse, isso não pode ser, né? Mas eu lutei muito com o meu professor da universidade, porque eu queria escrever muito mais coisas, sabe? Muitas mais coisas sobre os índios, os indígenas agora, né? E especialmente sobre o fato que eles são abusados, muito abusados para mim, culturalmente e em qualquer maneira. Ele dizia, não escreva isso. Eu tentei. Em algum lugar eu escrevi, porque não podia ficar
ficar calada sobre isso, entende? É verdade. Sempre apoiei. Acho que o meu coração é indígena. É. Posso comentar. Senhor Lívio, quer deixar uma mensagem para todos nós que estamos ouvindo o senhor, porque temos só 8 minutos. Aproveita. Então, eu fiquei feliz pelo convite para participar dessa live. Nós também. E espero que as pessoas aí na Itália também possam procurar os meus livros, porque às vezes tem muitas pessoas brasileiras que moram aí e também muitas pessoas que falam português e italiano, né? Exatamente. Então, eu espero que meus livros possam chegar aí na mão do público, porque as pessoas, conhecendo a literatura nossa, as pessoas vão valorizar e trabalhar em defesa da causa indígena. Exato. Porque no Brasil a gente sofre muito. Então, como a gente está sofrendo muito, às vezes a gente precisa do apoio de fora também. Né? Como eu sempre falo, mas o que você pode pedir para a Itália? Não, a gente às vezes sofre muitas consequências, então tem que questionar a embaixada brasileira na Itália para parar de fazer sacanagem, parar de explorar os povos indígenas, demarcarem as terras indígenas. Então, isso é importante para nós. Quanto mais demarcar as terras indígenas, vai ser melhor para o mundo. Não é só para nós, porque o aquecimento global está aí, o coronavírus está aí, e a culpa do coronavírus não é nossa. Então vai chegar um dia que eles vão falar que o coronavírus, a culpa é dos índios. Então os brancos sempre falam isso, né? Então a gente só falta essa hoje aqui no Brasil por causa do coronavírus. A gente sofre preconceito por causa do coronavírus. Então eu falei, não, mas não pode ter preconceito contra nós, porque não foi nós que trazemos a doença. Ai, não. Absurdo. A floresta é o que dá saúde para nós. Sim, é verdade. Então, como a floresta é que dá saúde, a gente tem a floresta. E nós, o que a gente faz no Brasil ou na América, é respeitar a floresta, porque a gente vive desse jeito de viver no meio do mato, né? Enquanto que as grandes indústrias estão pensando só no lucro. Os fazendeiros só pensam no lucro. Eles destroem toda a floresta. Aqui no Brasil, no Mato Grosso, está uma floresta queimando tudo. Por quê? Porque lá está seco, os outros põem a fogo. E agora está aí as consequências. Fumaceiro, o povo não consegue respirar. Então, nós indígenas somos a solução para o aquecimento global do mundo. Demarque as terras indígenas, que mais floresta no mundo vai ter. Então, essas coisas ninguém fala. Né? Os brancos só destroem a floresta e nós só protegemos. Para proteger a floresta, você pode ficar quieto no seu canto e não fazer nada, né? Exato. Eu gostaria que o senhor me enviasse depois a lista dos teus livros, que a gente sempre vai falando, né, Laura? A gente pode falar, colocar nas redes sociais e também, depois que nós tivemos essa apresentação maravilhosa do Kunumi, a gente já está aqui fazendo o convite. Se tudo der certo, não, Laura, o próximo ano, quem sabe, a gente vai ter o senhor Olívio Kunumi aqui para fazer palestras, conferências. Esse é o nosso convite, é o nosso desejo. Eu estava olhando aqui, Sueli Costa, né? Então, o nome da editora que eu lancei aí como é que eu falei o nome da... Esqueci o nome. Costa e Nolan. Aí, Costa. Olha só. Costa e Nolan. Tá vendo? Tô dentro. Nossa, senhor Olívio, nós estamos muito agradecidas. Como? Então, de repente, você é dona da editora, eu não estou sabendo, né? Costa e Nolan. Deve ser da família, eu não sei. E nada. Nós estamos ao lado dos povos indígenas. Né, Laura? Você quer deixar alguma mensagem? Então, eu agradeço e quando precisar da gente, só falar que quem sabe o ano que vem, quando acabar essa pandemia aí, né, quem sabe? E avisar ao povo, o mundo todo, cada um tem que plantar a sua árvore, para que o mundo possa ter um pouco mais de oxigênio, né? Aqui na nossa aldeia nós temos milhões de árvores, né? Exato. Nós somos uma população de 300 pessoas, mas se for olhar aqui, a gente tem mais de 1 milhão de árvores ao meu redor, né? Nossa, exato. É muito importante plantar árvores. Isso é... Nós também aqui estamos envolvidos com educação ambiental. Laura é uma grande força. E nós agradecemos muito, muito mesmo pelo senhor ter aceito o convite, pela presença do Kunumi, que foi, presentão mesmo, viu?
espero da gente poder se rever. Quem sabe, a próxima vez vocês virem aqui, quem sabe? Né, Laura? A Laura nós já vamos batalhar. Foi uma honra mesmo. Foi uma honra. Muito obrigada. É uma grande honra, porque o seu Olívio é uma pessoa muito humilde, mas ele é muito conhecido. Maravilha. É muito inteligente. Amém. O filho dele está indo em todas as televisões, está sendo muito cotado, se diz assim, no Brasil. E esperamos que a gente possa trazê-los aqui também e o povo ouvir a realidade realmente do povo indígena através dos próprios povos indígenas, que chegou a hora do branco sentar e ouvir. Isso. Justo, seu Olívio? Então, Cuide-se. Sim. Nós agradecemos porque agora vai acabar. E se você, se então, Laura... eu passei também. Eu passei quando eu fui para... Não dá para ouvir. O senhor passou? Quando eu fui para a Itália, olha, eu passei numa cidade que onde nasceu Cristóvão Colombo. É Gênova, né? Gênova, sim. Gênova. Sim. O senhor rodou bastante. Sim, é Gênova, também fui, bonita. Mas o senhor vai gostar de Pordenone. Vai. É pequena, mas... É linda Pordenone. Muita gente boa, são boas pessoas. Pessoas que querem ouvir a realidade sobre o povo indígena. São muito receptivos. E quando eu fui para Roma, eu passei um sufoco danado, porque daí eu fui ao jantar, e daí quando eu fui jantar era pizza. E daí uma pizza para cada um. E eu falei, caramba, daí com uma pizza eu comi 2 pedaços. É muito grande. Demais. Tudo inteiro. Eu comi inteira também, confesso. Isso. Aqui no Brasil a gente não consegue comer uma pizza inteira. A gente compra uma pizza, divide para 5 pessoas. Essa menina maravilhosa. E os italianos comeram sozinhos. Ai, que linda essa criança. Essa menina aqui é minha netinha. Linda. É minha netinha. Linda. Como se chama? Super. Ela fala português e guarani. E como ela se chama? Linda Como ela. se chama? Ela chama Ará. Mará. Em português é Manu. Manu. Ará em guarani. Que lindo. Mará, se Tupã ajudar, eu também quero vir visitar vocês. Isso. Mas eu devo uma visita ao seu Olívio. Verdade, seu Olívio? O ano passado, quando eu estive lá na Paraty-Mirim, é porque o tempo ficou muito ruim. Então, não deu para eu ir. Eu estou devendo uma visita também à aldeia do seu Olívio. Eu quero ir conhecer. Isso. Nós vamos, porque é muito importante essa troca, né? Esse intercâmbio, Sim. esse conhecimento. Tem que ir ver. É muito importante. Muito. Fiquei chateada, mas eu conheci as aldeias Guarani lá do Rio de Janeiro, de Paraty e tudo. E agora quero conhecer também a parte de São Paulo. O dia que vier aqui, daí tranquilo, daí pode vir passear aqui, conhecer. Lugar sossegado. Vou sim. Dessa vez, agora eu já tenho a rota direitinho. Muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem, Laura? Não, eu somente queria agradecer. Foi ótimo, amei muito. Uma honra, não é? Está acabando por isso. É uma honra em termos do seu Olívio aqui, esse tempo que ele dedicou a gente, o filho também. Olha, realmente eu estou até emocionada, sabe? Sim, muito. Tinha muita coisa para falar. Eu falo com um indígena, mesmo tendo trabalhado, assim, estudado essas coisas, mas nunca tive essa sorte. Você vai ver a emoção quando vê pessoalmente. Vai ser melhor ainda. Tu vai ver a química, né? Como se diz. Vai ser muito boa. Química, quem sabe a gente vai sim, que a gente está com um projeto aí para ir o ano que vem, quando começar a acabar essa pandemia, o Kunumim fazer um show em Portugal. E daí, quem sabe, quando for fazer a saída... Já é. Vamos em Portugal. Já é. Vai vir aqui também.